Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, hoje iniciando essas aulas do quarto bimestre, tudo bem? Então esse assunto hoje é comum a todas as turmas, tá bom? As próximas aulas que eu vou individualizar para cada turma, então essa primeira é comum a todas as turmas, primeiro, segundo, terceiro ano, beleza? Então, conhecimento geral sobre o corpo humano, músculos, vamos entender um pouquinho sobre os músculos, né? O que é o músculo? São estruturas individualizadas, chamadas fibras musculares, que cruzam uma ou mais articulações para realizar o movimento. Então, para entender, vamos imaginar que esse canudo é uma fibra muscular, certo? Várias fibras musculares, vou juntar aqui os canudos, então várias fibras musculares formam um feixe de músculo, e vários feixes de músculo formam um músculo. Então, se você tem uma ideia aqui, ó, você está vendo aqui na foto, ó, aqui, ó, é uma fibra muscular, aqui várias fibras num feixe muscular e vários feixes musculares formando um músculo, certo? Então, um músculo é formado por milhões de fibras musculares, tudo bem? Quantidade de músculos e sua função. Nós temos no nosso corpo quase 600 músculos, aproximadamente 600 músculos. Nós vamos falar praticamente a metade dos nomes, tá? Então, qual a função do músculo? Primeiro, o movimento, né? É através do músculo que nós nos movemos. Dá estabilidade ao esqueleto, né? Eu falei numa outra aula que o esqueleto ele dá estabilidade ao corpo, o corpo fica em pé. E através do músculo a gente consegue fazer o movimento. Preenchimento do corpo, através do músculo, o teu corpo tem forma, certo? Aquecimento do corpo, auxílio no fluxo sanguíneo. O músculo ajuda na corrente sanguínea, tá? Em outras palavras, são responsáveis pela contração e distensão, ou seja, o músculo contrai e estende. Contrai e estende. Através disso ele tem um movimento, certo? E faz a ligação dos ossos com o sistema nervoso. Tá certo? É através do músculo que o sistema nervoso chega aos ossos, tá? Para mandar as mensagens. Tudo bem? Quais são os tipos de músculo que nós temos? Nós temos vários tipos de músculo quanto à composição, a localização, a forma, a disposição das fibras, a origem, a função e alguns grupos musculares. Então vamos entender bem devagar cada um. Quanto à composição, nós temos três tipos de músculo. Músculo liso, que é o músculo que é involuntário, nós não temos controle sobre eles, e eles estão principalmente nos órgãos, tá? Os órgãos trabalham independente da nossa vontade, eles são involuntários. Quem controla eles é o sistema nervoso vegetativo. Nós temos os músculos estriados, que são os músculos que têm movimento voluntário. Por exemplo, os movimentos que a gente faz, movimento dos membros, do nosso corpo em geral, que movimenta a partir da hora que eu quero. São músculos estriados. E o músculo em exceção, que é o músculo estriado do cardíaco, que ele é um músculo estriado, mas ele não é voluntário, ou seja, ele não trabalha de acordo com a hora que a gente quer. Ele é involuntário. Então aqui uma fotinha só para entender, ó. Os músculos esqueléticos, que são voluntários, ele age de acordo com a sua vontade. Os músculos lisos, que estão nos órgãos, e o músculo cardíaco, ele é parecido com o liso, né? Só é parecido com o estriado, desculpa. É parecido com o estriado, só que ele é involuntário. É a única exceção à regra. Então, todo músculo liso, ele é involuntário. É controlado pelo sistema nervoso vegetativo. Todo músculo estriado, ele é voluntário, controlado pelo sistema nervoso central. Beleza? Depois a gente vai explicar isso mais para frente, um pouquinho. Quanto à localização, nós temos músculos superficiais e músculos profundos. Por exemplo, aqui nessa foto, olha. Músculos superficiais, por exemplo, os músculos da cabeça.
eles estão bem próximos à pele. E os músculos mais profundos, exemplos, músculos dos membros. Esses músculos aqui são mais profundos que os músculos da cabeça. Quanto à forma, nós temos músculos longos, curtos e largos. Por exemplo, aqui, ó, o bíceps, que é o músculo aqui do braço, um músculo grande. Ele é grande, ó, músculo longo. Músculos curtos, os músculos que ficam nas mãos ou nos pés, que interligam esses ossos aqui, são músculos curtos. E músculos largos, nós temos, por exemplo, o diafragma, o músculo que é responsável pela respiração. Então, o diafragma é um músculo largo, ele é achatado e largo. Tudo bem? Nós temos, quanto à composição de fibras, nós temos músculos retos, músculos transversos e músculos oblíquos. Ó, vou mostrar mais uma vez aqui esse mesmo músculo para você entender. O músculo reto. Vamos imaginar que aqui é o nosso corpo. Aqui é o nosso corpo. Então, todo músculo que estiver na direção do corpo, ele é considerado reto. Por exemplo, o braço. O músculo do braço, chamado bíceps, ele está nessa direção. Então, ele é um músculo reto. O músculo do abdômen também é um músculo reto. Músculos transverso. Igual eu expliquei na outra foto, nós temos o músculo do diafragma. O músculo do diafragma, ele fica nessa posição. O corpo está assim, o músculo do diafragma fica assim. Ele age nessa forma. Então, ele é um músculo transverso. E temos os músculos chamados oblíquos, que ele fica na lateral, aqui o abdômen. O músculo oblíquo fica aqui, obliquamente ao corpo, meio na diagonal. Tudo bem? Por último, nós temos os músculos quanto à inserção e origem. Vou mostrar mais uma vez a fotinha aqui, ó, do bíceps. Olha, por exemplo, aqui é o bíceps, o músculo aqui do braço, tá? Todo músculo, ele se origina num tendão e esse tendão se insere no osso. Então, osso, tendão, músculo. Sempre assim, osso, tendão, músculo. Tendão, músculo. Músculo, tendão, osso. Então, ele sai de um osso, vira um tendão, músculo, tendão, osso. Então, todo músculo se origina de um osso, tendão, e se insere em outro tendão, osso. Então, origem, inserção do músculo. Quanto à origem e inserção. Todo músculo, ele se contrai da inserção para a origem. Por exemplo, aqui é o bíceps. A origem é aqui, a inserção é aqui. Então, essa parte é que é puxada para cá. Então, quando tem a origem do bíceps e a inserção do bíceps, quando eu contrair o músculo, ele puxa sempre a inserção. A origem puxa a inserção. Quanto à função, vou deixar a fotinha aqui para você entender mais uma vez. Quanto à função, por exemplo, aqui, nós temos o bíceps. Se eu pegar um pezinho na minha mão para trabalhar esse peso, eu tenho esse músculo aqui, o bíceps. Ele é chamado de músculo agonista. Ou seja, ele é o músculo responsável pela ação naquele momento. Se eu mexer o braço, esse músculo, ele é o agonista. Músculo agonista, quanto à sua função. Antagonista é o músculo que se opõe a esse. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou trabalhando o bíceps, esse músculo. Então, o tríceps, que é o músculo de trás, é o músculo oposto a ele. Ele é o músculo antagonista. Tá? Nós temos os músculos sinergista e fixador. Todos os dois são músculos auxiliares. Por exemplo, se eu pego um peso aqui na minha mão para trabalhar o meu bíceps, eu preciso desses músculos do antebraço, desses músculos da mão e dos músculos do meu ombro para ajudar nesse movimento, que esse músculo por ele só não conseguiria trabalhar. Eu preciso do auxílio de outros músculos. Então, os músculos sinergistas
são esses músculos auxiliares. E o músculo fixador é o músculo aqui do meu ombro que fixa a articulação para mim poder ter força de fazer o movimento. Então, os músculos sinergistas e fixador são são um grupo de músculos auxiliares para auxiliar o agonista a fazer o movimento. Tudo bem? Então, para finalizar essa aula de hoje, nós vamos falar na próxima aula o nome dos músculos desses grandes grupos musculares, ó, cabeça e pescoço, tórax e abdômen, e dos membros superiores e inferiores. Tudo bem? Próxima aula, então, copia isso aqui, vou deixar aqui ó, na ordem para você copiar, tá? Vou deixar na ordem. Você vai fazer o cabeçalho completo, nome da escola completo, seu nome completo, turma, disciplina, nunca esqueça, tá, o nome do professor, o tema da aula, copia tudo isso, deixa aqui para seguir a próxima aula. Tudo bem, galera? Um abraço para vocês, boa semana.